Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Entregar uma carga ou encomenda em segurança virou um desafio para os caminhoneiros. Entre janeiro e fevereiro, houve cerca de 1.000 roubos de carga só no estado de São Paulo. Nas últimas 24 horas foram 3 casos. Quadrilhas que sequestram e espancam os motoristas para roubar. Dono de um caminhão, este rapaz foi contratado através de uma mensagem de celular para fazer uma mudança. Mas era um golpe. Com medo, prefere não se identificar. Eu vim sozinho, sem ajudante, eles especificaram para mim vir sem ajudante. Ele já chegou na porta mostrando a arma. O crime aconteceu na cidade de São Paulo. O motorista foi jogado no baú do caminhão e agredido. Não tinha dúvidas que eles iam me matar mesmo se eu reagisse. Com o veículo em movimento, ele conseguiu arrebentar a porta e pular. Chamou a polícia, que encontrou o caminhão e 2 suspeitos. Houve um confronto e um deles foi morto. Um indivíduo foi preso, foi detido e o outro indivíduo, ele agrediu o policial a tiros. O policial revidou os disparos, atingindo aí o indivíduo. Esse outro caminhão, que saiu de Mato Grosso em direção à Bahia, também foi alvo de uma quadrilha quando passava por São Paulo. O motorista foi rendido e liberado somente depois que um dos assaltantes levou a carreta. O criminoso não conseguiu ir muito longe. É que o caminhão tem um sistema de monitoramento que controla a movimentação durante todo o percurso até o final da viagem, no local de entrega da carga. A mudança na rota deu alerta e o motor do veículo foi bloqueado à distância. Parou de funcionar. Sem ter como rodar, o assaltante abandonou aqui a carreta. Este outro motorista foi feito refém por 3 horas. Teve o caminhão do serviço de limpeza levado por um criminoso quando passava pela capital paulista. O rastreador novamente atrapalhou a ação, ajudando a polícia a interceptar o veículo. Um homem foi preso. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, em janeiro e fevereiro foram registrados 970 roubos de carga no estado de São Paulo. Concluir as entregas em segurança é a maior preocupação de quem precisa rodar todos os dias. A gente chega em São Paulo de madrugada, não sabe o que pode acontecer. Eu já fui abordado dormindo no caminhão, no caso, tentando roubar combustível. Tem que prestar atenção no trânsito, né? E prestar atenção em tudo, né? Dados obtidos pelo Jornal da Record pela Lei de Acesso à Informação revelam que a apreensão de cocaína em São Paulo aumentou 17% no ano passado em relação a 2021. O estado é rota fundamental para o tráfico internacional de drogas. Foi preciso acionar mergulhadores da Marinha para localizar o esconderijo da droga. O carregamento de 117 quilos de cocaína estava no casco do navio, atrás dessas grades, protegido até mesmo da mais rigorosa fiscalização. Esse espaço é chamado caixa de mar, onde a água externa é sugada para resfriar motores e máquinas. O espaço é protegido por grades e fica abaixo da linha de flutuação, podendo chegar a 18 metros de profundidade. Os fardos com a droga são amarrados às grades para não serem tragados durante o trajeto. Essa modalidade de colocar a droga no casco do navio é o método mais utilizado no Porto de Santos e em alguns portos do Brasil para o escoamento da droga. O Porto de Santos é a principal saída de drogas do país. Segundo a Receita Federal, entre 2021 e 2022, ele foi o único que teve apreensões em todos os meses. Foram mais de 16 toneladas de cocaína. Neste ano, já são quase 3 toneladas. Tem um número muito grande de gente que trabalha no porto que pode enfiar essa carga lá para você. Os criminosos, eles sempre estão inovando, porque quem corre atrás do prejuízo é a polícia. Para chegar até o Porto de Santos, as estradas, desde a fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, são fundamentais para o escoamento da droga, que em São Paulo tem o destino decidido pelos traficantes. Parte fica aqui, a outra vai para o exterior. Mas uma grande quantidade cai nas operações da polícia. Nesse caminhão de óleo vegetal parado na rodovia Regis Bittencourt, em São Paulo, a polícia encontrou 458 quilos de cocaína, escondidos no tanque. O motorista era monitorado desde Dourados, em Mato Grosso do Sul, de onde saiu com destino ao Porto de Santos.
Ele foi preso em flagrante. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, conseguidos pela Lei de Acesso à Informação, mostram que em 2022, a apreensão de maconha no estado diminuiu 19%, na comparação com 2021. Já a de cocaína aumentou 17% de um ano para o outro. A gente vem utilizando cada vez mais de ferramentas tecnológicas, a gente obtém resultados mais concretos e com maiores apreensões, maiores prisões daqueles que estão envolvidos. Veja agora outros destaques do dia. Polícia Federal vai ouvir amanhã o ex-ministro do GSI no caso dos vídeos da invasão à sede dos três poderes. As imagens do casal resgatado após ficar à deriva no mar em bolha de plástico. O Brasil tem a primeira morte por nova droga sintética que já matou centenas de pessoas nos Estados Unidos. A preocupação dos pais com o bullying e a violência nas escolas e nas ruas. Foguete da empresa do bilionário Elon Musk explode 4 minutos depois do lançamento. E Corinthians e São Paulo anunciam novos técnicos. Oferecimento App Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão. Um professor de educação física do Rio de Janeiro é investigado por produzir e armazenar material pornográfico com menores de idade. Uma das vítimas seria uma jovem de 17 anos. Os policiais foram rápidos e conseguiram recuperar arquivos que o professor tentou apagar no momento da abordagem. Eram as provas do crime, imagens de pornografia produzidas com uma menor de idade. Evaldo Ataíde Lopes, de 36 anos, foi preso em flagrante. A vítima seria uma adolescente de 17 anos com quem Evaldo teve um relacionamento. As imagens íntimas foram produzidas sem o conhecimento da jovem. A família dela teve acesso ao material e denunciou o professor à polícia. Como existem várias outras mulheres também filmadas e arquivadas por ele, a partir de agora, com a identificação das outras mulheres, vai ser possível constatar se existem outras adolescentes também envolvidas. A operação da Polícia Civil faz parte de uma série de ações contra a violação dos direitos de crianças e adolescentes. Somente no ano passado, mais de 1.600 denúncias de exploração sexual infantil foram registradas no país. Evaldo Ataíde também foi denunciado em 2019 por uma ex-namorada. Ele teria ameaçado divulgar vídeos íntimos dela após uma briga do casal. Não é aceitável que um homem, um adulto de 36 anos, faça vídeos pornográficos envolvendo uma adolescente, sem não o que dizer. Ainda mais que ele já tem esse comportamento predador de usar esses vídeos no futuro como de uma forma de ameaça. Não conseguimos contato com a defesa do professor. 5 pessoas foram presas suspeitas de assaltar uma casa lotérica em Goiânia. Câmeras de segurança flagraram funcionárias agindo para facilitar o roubo. Os vídeos mostram um homem recolhendo dinheiro dos caixas. Poderia ser apenas mais um assalto a uma lotérica, se não fosse por alguns detalhes. Minutos antes, repare que uma funcionária sai da cabine e, ao voltar, deixa a porta entreaberta. O suposto assaltante entra, mas fica parado, sem ação, e vai embora. A mesma funcionária se irrita e sinaliza com a mão. Por outro ângulo, é possível ver que o homem entende o recado e volta ao espaço restrito aos funcionários. Só aí, o crime, enfim, acontece. Segundo a polícia, 2 funcionárias combinaram um suposto assalto para encobrir um rombo de R$6.000 no caixa. Além disso, antes do homem entrar, elas pagaram boletos de parentes e amigos nos próprios caixas. O prejuízo para o dono da lotérica pode chegar a R$80 mil. Segundo o delegado que investiga o caso, as 2 mulheres admitiram o golpe assim que assistiram às imagens. Esta não seria a primeira vez. Uma funcionária mais antiga tinha comentado com a colega que esse roubo, um roubo parecido, tinha sido praticado há 5 anos. Aparentemente, este golpe foi bem sucedido. De acordo com o Sindicato das Lotéricas de Goiás, hoje,
As agências são consideradas locais seguros, com cabines blindadas e sem acesso externo. As câmeras estão por toda parte. Um levantamento mostra que cerca de 80% dos assaltos têm a participação de funcionários. As 2 mulheres e 3 suspeitos foram presos. Um ônibus derrapou na pista molhada e por pouco não atingiu 2 pedestres que caminhavam na calçada. O acidente foi na cidade de Vespasiano, em Minas Gerais. Em Catalão, no interior de Goiás, o motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e atingiu carros que estavam estacionados. Por pouco, ele não atropela uma moto que vinha em sentido contrário. O motorista e o ajudante foram socorridos com ferimentos leves. O Brasil passa pelo maior retrocesso na vacinação infantil em 30 anos. A informação está no relatório divulgado hoje pelo Unicef. O país que já teve 95% de cobertura vacinal contra a poliomielite, por exemplo, hoje tem 60%. Entre 2019 e 2021, 1.600.000 crianças brasileiras deixaram de receber a vacina DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. E também as doses que previnem a poliomielite, popularmente conhecida como paralisia infantil, doença que pode voltar a circular no país. O risco maior e iminente é do retorno do sarampo e da paralisia infantil. O controle que as próprias vacinas tiveram ao eliminar e erradicar doenças faz com que as pessoas não se sintam mais motivadas a se protegerem, perderam essa percepção do risco, que é um equívoco. Segundo o estudo do Unicef, a confiança nos imunizantes caiu em 52 dos 55 países pesquisados. Aqui no Brasil, houve queda de mais de 10 pontos percentuais. Antes da pandemia, 99% dos brasileiros diziam confiar nas vacinas infantis. Hoje, esse número não chega aos 90%. A cobertura é menor entre as famílias de baixa renda. 1 em cada 5 crianças não recebeu vacina alguma. Essas crianças são de família, a maioria de famílias vulneráveis, residentes em áreas remotas, em áreas rurais, ribeirinhas, indígenas, o retrato do Brasil. William trouxe a Eduarda para tomar vacina hoje. A carteirinha dela é sempre em ordem, né? Porque quanto mais em ordem tiver, menos doença ela pega, né? Enquanto uma criança não estiver protegida, todas as crianças estarão em risco também. O governo federal abriu um processo contra o Telegram. O aplicativo de mensagens não teria apresentado ferramentas para deter o conteúdo ilegal na plataforma. O principal objetivo é combater ameaças e a violência nas escolas. Desde o dia 5 de abril, mais de 300 pessoas foram presas ou apreendidas no país. O processo contra o Telegram foi aberto pela Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça. O serviço de mensagens não cumpriu o prazo dado pelo Ministério para fornecer informações que ajudem a prevenir ataques. Das plataformas notificadas, ela foi a única que não respondeu até agora. Se mantiver essa postura, a empresa pode ser suspensa no Brasil. Nós temos uma decisão judicial relativa a esta plataforma Telegram e essa decisão está em curso, em andamento, de acordo com a lei, poderá levar à aplicação de sanções. O governo também divulgou um balanço de ações nacionais para garantir a segurança nas escolas. Desde o dia 5 de abril, foram 302 prisões ou apreensões de menores e mais de 1.000 pessoas conduzidas às delegacias para prestar esclarecimentos. Houve cerca de 800 pedidos de preservação ou remoção de postagens na internet. Em todo o país, autoridades reforçaram os cuidados com a segurança das escolas e promoveram debates sobre o assunto. Na Bahia, onde ao menos 30 adolescentes e 2 adultos foram ouvidos pela polícia nessa semana, agentes acompanharam a chegada e a saída dos colégios. Em todo o Brasil, o dia foi de atividades com os estudantes para discutir a segurança nas escolas. As crianças foram recebidas com flores para simbolizar o amor e a paz. Não tem como nós vencermos qualquer tipo de situação, seja a questão da violência,
sem a família por perto. A família é imprescindível. Desde ontem, a discussão acontece também nas escolas de São Paulo. No Rio Grande do Sul, a quinta-feira foi marcada por atividades educativas para os alunos. No Paraná, 5.600 policiais fizeram hoje um patrulhamento extra nas escolas do estado. O presidente do Senado decidiu que vai ler na próxima semana o requerimento de uma CPI sobre os ataques na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. A decisão veio depois da divulgação das imagens que mostram o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional no Palácio do Planalto com invasores. As imagens mostram o agora ex-ministro do GSI no Palácio do Planalto durante a invasão sem confrontar os extremistas. Já a identidade do homem que aparece dando água aos criminosos foi conhecida hoje. Ele é o capitão do Exército José Eduardo Pereira, que era responsável por coordenar a equipe de segurança no Palácio em 8 de janeiro. O capitão do Exército aparece por cerca de 1 hora nas câmeras do andar do gabinete presidencial. Em nenhum momento, o responsável pela segurança tenta prender ou repreender os manifestantes, com exceção do momento em que um homem com um extintor arrombou a porta de uma das salas. José Eduardo está afastado do Gabinete de Segurança Institucional desde 8 de janeiro. Ele já foi ouvido pela Polícia Federal, mas será interrogado novamente após a divulgação dos vídeos. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o depoimento do ex-ministro do GSI, General Gonçalves Dias. O general vai à Polícia Federal amanhã, em pleno feriado, para explicar a atuação dele no 8 de janeiro e o contexto das imagens. As imagens neutralizaram a tentativa do governo de impedir a criação de uma CPI com deputados e senadores para investigar o 8 de janeiro. A oposição já tem o apoio necessário e só aguarda a leitura do requerimento de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A base aliada ao governo, que tentava impedir a instalação, agora fala em participar das investigações e quer indicar o presidente e o relator da comissão. Nós apoiaremos a instalação, vamos orientar os líderes dos partidos da base a indicar membros para essa CPMI, vamos enfrentar este debate político que está tentando ser criado por aqueles que passaram pano para os atentados terroristas do dia 8 de janeiro. O presidente do Congresso afirmou que vai fazer a leitura do requerimento da CPMI na próxima quarta-feira. Eu acho até que o governo devia ter tido essa postura desde o início, que é uma postura que eu tive de afirmar a gravidade do 8 de janeiro, das consequências daqueles atos antidemocráticos e que era legítimo ao parlamento fazer as investigações próprias relativamente a isso. A Polícia Federal marcou para a próxima quarta-feira, dia 26 de abril, o depoimento do ex-presidente Bolsonaro no inquérito que apura os ataques do dia 8 de janeiro. O interrogatório deve ser presencial na sede da Polícia Federal em Brasília. A determinação para ouvir o ex-presidente é do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. E o presidente Lula se comprometeu hoje numa reunião virtual com chefes de Estado a reflorestar 12 milhões de hectares na Amazônia, uma área quase do tamanho do estado do Amapá. Lula disse também que o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, deixou o governo porque quis e não por decisão do próprio presidente Lula. Durante um encontro virtual entre as principais economias do mundo sobre mudanças climáticas, o presidente Lula destacou o compromisso do Brasil com o crescimento sustentável da região amazônica. Temos o compromisso de reflorestar 12 milhões de hectares. E estamos fortalecendo os investimentos em bioeconomia, assegurando o trabalho digno e sustentável para os 25 milhões de brasileiros que vivem na região. Lula também conversou hoje por telefone com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. Os dois falaram sobre mudanças climáticas e a guerra na Ucrânia. Longe das câmeras, o presidente foi questionado por jornalistas sobre o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias. Lula disse que não ficou chateado com o pedido de demissão e que o general saiu porque quis. Mas a avaliação aqui no Planalto é que se ele não pedisse demissão, seria demitido por Lula. O presidente se sentiu traído porque um dia depois da invasão do Palácio do Planalto, o general se sentou ao lado dele e mostrou todas as imagens da invasão, menos uma.
em que ele aparecia na antessala do presidente. Lula chegou a questionar onde estavam essas imagens da antessala da presidência, mas Gonçalves Dias disse que as câmeras estavam quebradas. Desde a transição, Lula tem tentado se afastar do Gabinete de Segurança Institucional. Logo após tomar posse, o presidente criou uma secretaria especial dentro do Palácio do Planalto, chefiada por um delegado federal para cuidar da segurança pessoal dele. Agora, estuda colocar um civil para comandar o gabinete, desmilitarizando o GSI. A decisão só será tomada na semana que vem, depois que o presidente voltar da viagem à Europa. Lula vai hoje a Portugal e, em seguida, visita a Espanha, retornando ao Brasil na quarta-feira que vem. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva de Anderson Torres. O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro está detido por suposta omissão nos atos de 8 de janeiro. Anderson Torres também vai prestar depoimento, um novo depoimento à Polícia Federal na próxima segunda-feira. Nesse caso, sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno das eleições do ano passado. O inquérito apura a suposta intenção de atrapalhar o deslocamento de eleitores nos estados em que o presidente Lula era favorito. A defesa de Anderson Torres afirmou que ele é o maior interessado no rápido esclarecimento dos fatos. Nos Estados Unidos, um foguete projetado para transportar seres humanos explodiu durante o teste. O lançamento aconteceu em uma plataforma no estado americano do Texas. Houve muita comemoração, porque na segunda-feira a operação tinha sido adiada por problemas técnicos em uma válvula de pressurização. Hoje tudo parecia correr bem. Mas poucos minutos após o lançamento, aconteceu a explosão. Aparentemente, a cápsula na parte superior do foguete não se separou do mecanismo de propulsão. 4 minutos depois do lançamento, um sistema automático destruiu a nave. A Starship foi projetada para levar astronautas para missões no espaço profundo, como a Lua ou até mesmo Marte. No teste de hoje, o foguete não estava tripulado. Esse foguete, inclusive, é considerado o mais poderoso já desenvolvido, porque é capaz de acionar 31 motores ao mesmo tempo. A SpaceX pertence ao bilionário Elon Musk e tem o objetivo de colocar o setor privado na era do transporte espacial. A empresa diz que, apesar da explosão, o teste forneceu aos engenheiros informações valiosas e que todo o avanço leva em conta algum risco calculado. A intenção é usar a Starship em uma missão à Lua programada para 2025. O próximo lançamento acontece em alguns meses. A seguir, o Brasil confirma a primeira morte por uso de uma droga que já matou mais de 200 pessoas nos Estados Unidos. Polícia investiga a morte de perita legista atingida por 12 tiros na Baixada Fluminense. Na série de reportagens especiais, você vai ver histórias de adolescentes que enfrentam a sequela do bullying nas escolas. Depois do Jornal da Record, você não pode perder mais um episódio da série Reis. A história de Davi, que teve o desafio de unificar a nação de Israel. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu oficialmente ao Congresso americano uma contribuição equivalente a 2,5 bilhões de reais para o Fundo Amazônia. O valor corresponde a 10 vezes mais que o planejado anteriormente. A ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, falou que é só o começo. Ela conversou com o enviado especial do Clima dos Estados Unidos, John Kerry. É o início dos esforços para que possamos fazer uma alavancagem, segundo ele, de algo em torno de 2 bilhões, somando todas as frentes de atuação, não apenas para o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é um programa do governo brasileiro de combate ao desmatamento na floresta amazônica, com o financiamento de outros países. Os maiores contribuidores são a Alemanha e a Noruega. Em março, o desmatamento na Amazônia quase triplicou em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto de Pesquisa Amazon.
A quinta-feira começou com sensação térmica abaixo de 0 grau no sul do Brasil. Oi, Lidiane, boa noite para você. E deve esfriar ainda mais, você já começa a ficar assim, ó, tremendo. E vai, viu, Janine? Sexta-feira deve ser o dia mais frio aqui no Sudeste. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite a todos que nos acompanham. Temos poucas nuvens sobre a metade sul do Brasil. Isso facilita o avanço da onda de frio. Do Rio Grande do Sul até Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul, sexta-feira de baixas temperaturas, principalmente nos pontos mais escuros aqui do mapa. Pode gear de novo nas Serras Gaúcha e Catarinense. E a Serra da Mantiqueira vai ter a primeira geada do ano. Do sul da Bahia até Roraima, a chuva aumenta e há risco de transtornos. Em Porto Alegre, em Campo Grande e em Vitória, faz até 25 graus. Em João Pessoa, máxima de 31. Em Belém, 32. Em Curitiba, São Paulo e no Rio de Janeiro, feriado típico de outono, com sensação de frio logo cedo e à noite. À tarde, máximas de 19, 21 e de 27 graus. Em Salvador, tempo abafado, com chuva, sol e até 30. No Tempo Delivery, nós temos o pedido da Liliane e do Wagner, que são de Resende, no Rio de Janeiro, Lili. Vamos lá. Oi, Liliane. Boa noite, Wagner. Seguinte, feriado de tempo firme, com neblina logo cedo e sol à tarde. A temperatura mal passa dos 21 graus até domingo. A Maria é de Blumenau, Santa Catarina. Maria aqui na nossa tela, Maria e família. Sexta de tempo firme, mas no fim de semana volta a chover, viu? Cuidado com a neblina nas estradas. Faz 22 graus até sábado e no domingo, 21. E você aí, já participou do Tempo Delivery? Faça seu pedido agora pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Janine e Celso? Obrigada, Lídia. Até amanhã, Lídia. Até. Os dois lutadores suspeitos de espancar um jovem durante o carnaval no Rio de Janeiro se entregaram à polícia. Pai e filho estavam com os pedidos de prisão preventiva decretados. A vítima, um jovem de 18 anos, teve traumatismo craniano, mas se recuperou. Os dois negam as agressões. Ainda no Rio, 4 homens suspeitos de aplicar golpes em agências bancárias foram presos. Eles abordavam pessoas que iam fazer depósitos, distraíam as vítimas e trocavam os envelopes. Os 4 já tinham passagem pela polícia. Mais de 3.000 alunos ficaram sem aulas em 9 escolas de Salvador hoje por causa de confrontos entre facções. Uma força-tarefa ocupou a área em disputa. Criminosos trocaram tiros com a polícia. 2 suspeitos ficaram feridos e um policial foi atingido no braço. Uma legista da Polícia Civil morreu baleada numa das principais vias expressas do Rio de Janeiro. O crime está sendo investigado como roubo seguido de morte. Os criminosos também teriam executado a perita ao ver que ela tinha uma arma. Na despedida, o filho da vítima, que viu tudo de perto, foi amparado por familiares, amigos e colegas de profissão da mãe. Pétalas de flores foram lançadas do helicóptero da Polícia Civil. Denise Machado tinha 61 anos. A perita legista da Polícia Civil foi atingida por pelo menos 12 tiros quando passava pela linha vermelha, uma das principais vias expressas do Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, Denise foi surpreendida em uma aparente tentativa de assalto por criminosos em 2 motos e teve dificuldades para tirar o cinto de segurança. Ao ser retirada do veículo, os suspeitos encontraram a pistola na cintura da policial e teriam decidido atirar. Denise foi socorrida pelo filho, mas chegou sem vida ao hospital. Os criminosos fugiram do local levando apenas a arma da perita, uma pistola. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Denise era lotada no Instituto Médico Legal e estava na Polícia Civil havia 11 anos. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$ 5.000 por informações que levem ao paradeiro dos assassinos. Agora, já são 22 os agentes de segurança pública mortos no Rio de Janeiro só este ano. Salva-vidas da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, resgataram um casal que estava à deriva dentro de uma bolha inflável. O casal flutuava no mar dentro da bolha quando banhistas perceberam que os dois estavam em perigo e alertaram os bombeiros.
Os salva-vidas entraram na água e conseguiram trazer o casal para a areia. O incidente aconteceu porque o homem que puxava a corda para controlar o equipamento não sabia nadar e estava se afogando. Ele também foi resgatado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A polícia do Espírito Santo confirmou que a morte de um homem foi provocada pelo consumo de uma droga conhecida como bromazolam. É o primeiro caso registrado no país pelo uso da substância que já matou mais de 200 pessoas nos Estados Unidos. Um homem encontrado morto em Serra, na Grande Vitória, em julho de 2022, fez a polícia dar início às investigações. O corpo apresentava indícios de intoxicação. Foi coletada amostra de sangue, de urina e especificamente ali de conteúdo estomacal, enviado para o laboratório de toxicologia forense, que foi onde foi feita a identificação dessa substância bromazolam, juntamente com outras substâncias ilícitas que também estavam na corrente sanguínea dessa vítima, que era cocaína, álcool etílico, sertralina. Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo e da Unicamp ajudaram na identificação. Após a confirmação, a droga entrou para a lista de substâncias de uso controlado pela Anvisa. O problema desse bromazolam, ele atua no sistema nervoso central. Então ele mexe com substâncias do cérebro. Ele vai alterar raciocínio. Então a pessoa começa a ter uma modificação na sua atenção, na sua concentração. O bromazolam é uma droga sintética feita em laboratório que foi originalmente produzida como remédio, mas nunca foi aprovada. A primeira ocorrência de apreensão foi na Suécia em 2016. De lá para cá, ela já apareceu em vários países. A substância costuma ser usada em combinação com outras pelos efeitos sedativos e calmantes. A droga é perigosa e pode provocar uma reação que impede a respiração e leva à morte. A ingestão do bromazolam acontece de forma sublingual. A substância vai direto para a corrente sanguínea, de acordo com os especialistas. O governo americano criou um alerta direcionado para a saúde pública. Laboratórios e médicos relataram um aumento no uso da droga. Já os policiais do Espírito Santo encontraram a droga em 3 apreensões feitas na região metropolitana de Vitória desde o ano passado até agora. Pelo menos 85 pessoas morreram num tumulto em Sana'a, capital do Iêmen. A correria aconteceu durante a entrega de uma ajuda financeira de cerca de R$45 para o feriado do Ramadã, comemorado pelos muçulmanos. Mais de 330 pessoas já morreram em confrontos entre o exército do Sudão e paramilitares que acontecem desde sábado. O governo do Sudão afirmou que a violência é o único caminho para que os conflitos cheguem ao fim. A defesa do brasileiro Daniel Alves enviou um novo recurso à Justiça da Espanha na tentativa de tirar o atleta da prisão. Os advogados pedem que o lateral aguarde o julgamento em liberdade. Ele é acusado de abusar sexualmente de uma mulher numa casa noturna. As acusações contra o ator Alec Baldwin foram retiradas no caso da morte de uma diretora de fotografia durante a gravação de um filme. Ele enfrentava um processo de homicídio culposo quando não há intenção de matar por disparar a arma que atingiu a colega de trabalho. Empresários e autoridades se reuniram hoje em Londres num seminário sobre o Brasil. Na abertura do evento, o presidente do Senado defendeu a redução da taxa básica de juros. Rodrigo Pacheco afirmou que o pacote de novas regras fiscais apresentado pelo governo federal deve ser aprovado no Congresso até o fim de maio, o que abriria caminho para a queda dos juros e a retomada do crescimento da economia. Nós precisamos encontrar os caminhos para a redução imediata da taxa de juros no Brasil, sob pena de sacrificarmos todo esse trabalho que temos feito ao longo do tempo. É o desejo da economia, do setor produtivo do Brasil. O encontro em Londres, promovido pelo Grupo LIDE, tem como objetivo estimular as relações bilaterais entre Brasil e Reino Unido. Além do desenvolvimento econômico brasileiro, o evento também discutiu a preservação do meio ambiente. Foram destacadas as capacidades de produção de energia limpa pelos 2 países. No Brasil, com as hidrelétricas, e no Reino Unido, com os parques eólicos. O governador do Rio de Janeiro falou das oportunidades de investimentos no estado. Nós trabalhamos hoje na perspectiva de ser o maior polo de hidrogênio verde e hidrogênio azul. O governador do Pará defendeu que a Amazônia é o principal ativo do Brasil para a captação de recursos.
A partir de oportunidades da bioeconomia, permitir com que nós possamos cumprir com as nossas metas de redução de desmatamento, de redução de emissões. Amanhã, o evento vai abordar a política econômica brasileira. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que vai responder aos apelos sobre a redução da taxa de juros durante os debates, no mesmo dia em que também serão discutidas as novas regras fiscais, com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. A seguir, Corinthians e São Paulo anunciam os novos técnicos. Homem que arremessou e matou ao menos 11 gatos é indiciado pelo crime de maus tratos, mas responde em liberdade. A violência preocupa mães de adolescentes. É a principal causa de morte nesta faixa etária. E os meninos são as vítimas mais frequentes. E daqui a pouco começa mais um episódio da nova temporada da série Reis, a Conquista. A superprodução da Record TV que conta a história de Davi como você nunca viu. Depois da decisão de seguir com a isenção de impostos de encomendas internacionais de até $50, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje com uma gigante chinesa do comércio eletrônico. A empresa prometeu investir 750 milhões de reais no setor têxtil brasileiro e criar 100 mil empregos em 3 anos. Fernando Haddad se reuniu hoje com executivos da empresa em São Paulo. Segundo o ministro, a gigante do comércio eletrônico garantiu que vai montar aqui no Brasil uma rede de produção que será responsável por 85% das vendas no país até 2026. A plataforma também deve aderir ao plano de conformidade da Receita Federal, que veta a venda de produtos sem pagamento de tributos. Com isso, o governo pretende criar um imposto digital para encomendas do exterior. Segundo Haddad, o tributo não chegará ao consumidor e será pago pelas empresas. É uma coisa para nós muito importante também, que eles vejam o Brasil como não só apenas como um mercado consumidor, mas como uma economia de produção. Nós queremos investimentos estrangeiros, apreciamos o comércio eletrônico, nada contra, mas nós queremos condições competitivas para que nós não prejudiquemos empregos no Brasil, as lojas, o varejo brasileiro. Nós queremos que as pessoas tenham a mesma condição. Quem produz, quem comercializa, tem que ter condições iguais. Após muita polêmica essa semana, o governo manteve a isenção para compras internacionais de até $50 entre pessoas físicas. A alternativa será ampliar a fiscalização. A taxação tinha potencial para aumentar a arrecadação em 8 bilhões de reais já no ano que vem. Esse é o maior desafio da equipe econômica agora: arrecadar mais para equilibrar as contas e fazer o novo marco fiscal dar certo. O arcabouço foi entregue essa semana ao Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, escolheu hoje um aliado, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, para ser o relator do projeto. Vamos iniciar esse trabalho agora, dentro de um prazo que o presidente Lira expôs publicamente, de quanto mais rápido, ou pelo menos até o dia 10 de maio, primeira quinzena de maio, podemos votá-lo em plenário. O ministro da Agricultura interrompeu uma viagem à Inglaterra e já está no Brasil. O retorno antecipado tem relação principalmente com a crise provocada pelas novas invasões a propriedades privadas organizadas pelo MST. O Alessandro Saturno tem as informações ao vivo de Brasília. Oi, Saturno, boa noite aí para você. Olá, Janine, boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Bom, Carlos Fávaro voltou de Londres a pedido do presidente Lula. Inclusive, ele cancelou uma palestra em que ele daria amanhã lá em Londres, que trata de segurança alimentar. Mas, na verdade, o ministro da Agricultura voltou mesmo ao Brasil por conta do chamado Abril Vermelho, uma série de invasões promovidas por integrantes do MST desde o início do mês. O movimento voltou a ocupar fazendas produtivas de uma empresa de papel e celulose. A propriedade fica no Espírito Santo,
também invadiu uma área de preservação ambiental e de pesquisas genéticas da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa e agropecuária em Pernambuco. Diante de toda essa história, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou em campo na tentativa de resolver esse impasse. Ele se encontrou agora à noite com lideranças do MST em São Paulo. Deixou o encontro sem falar com a imprensa, mas o líder do MST falou com a nossa equipe o seguinte, que o ministro se comprometeu a analisar propostas que tratam aí da reforma agrária. Em contrapartida, o MST vai desocupar áreas no Espírito Santo e em Pernambuco. Janine, Celso. Obrigada, Saturno. A troca de técnicos agita o futebol brasileiro. O São Paulo anunciou Dorival Júnior e o Corinthians surpreendeu. Cuca já é o novo treinador do Timão. A derrota de ontem pela Libertadores, somada à instabilidade de resultados, fez a diretoria optar pela troca no comando do Corinthians. Logo depois de anunciar a saída de Fernando Lázaro, veio a confirmação. Cuca é o novo técnico da equipe. É a primeira vez que o treinador de 59 anos assume o Corinthians. Cuca já venceu 2 campeonatos brasileiros e uma Copa Libertadores. O último trabalho dele foi no Atlético Mineiro, no ano passado. Eu acho ele muito bom técnico. Com certeza, esperando aí bastante do novo técnico. Cuca já treinou outros 3 grandes clubes do futebol paulista, Palmeiras, Santos e São Paulo. O tricolor, inclusive, anunciou agora à noite a contratação do técnico Dorival Júnior para o lugar de Rogério Ceni, demitido ontem. Essa é a segunda passagem de Dorival Júnior pelo Morumbi. Em 2017, ele também foi contratado para ocupar a vaga de Rogério Ceni. Deixar bem claro, os dois ganham muito com as trocas. O São Paulo tinha um ambiente péssimo com o Rogério Ceni, o time não andava mais e o Corinthians apostou no estagiário. Fernando Lázaro, um técnico muito novo, 17 partidas só. Então chegam 2 campeões de Libertadores. A polícia do Rio Grande do Sul investiga um homem acusado de maus tratos contra animais. Ele teria arremessado pelo menos 11 gatos pela janela a uma altura de 20 metros. Apesar da crueldade e da lei determinar a prisão em casos assim, o homem continua em liberdade. As imagens são fortes e revoltantes. Este animal foi arremessado vivo dentro de uma sacola de plástico. A cena se repetiu pelo menos 11 vezes desde dezembro do ano passado na cidade gaúcha de São Leopoldo. Segundo os investigadores, apenas 2 sobreviveram. Eles foram adotados depois da crueldade. Os gatos eram arremessados do 6º andar deste prédio que fica no centro da cidade. O crime chegou até a polícia após denúncias anônimas que indicavam o aparecimento dos animais mortos no entorno do edifício. A gente conseguiu realizar algumas perícias com veterinários que constataram que as lesões desses gatos não eram produzidas por outro felino, e sim em decorrência do trauma de ter lançado o gato ali pela janela. Moradores do prédio prestaram depoimento como testemunhas. O homem tem 34 anos e não possui antecedentes criminais. De acordo com a polícia, ele foi indiciado por maus tratos contra animais, mas segue em liberdade. Os crimes foram enquadrados na Lei Sanção, que desde 2020 prevê punição de 2 a 5 anos de prisão em casos desse tipo. Como investigado, ele cometeu os delitos e somente depois, durante a investigação, que a gente chegou nos indícios suficientes, o efeito prático da Lei Sanção no tocante ao flagrante, ela não permanece nesse nosso caso. No primeiro trimestre deste ano, o Rio Grande do Sul registrou mais de 1.000 casos de agressões a animais. O bullying que começa na escola e se estende para a internet preocupa mães de todo o país. Com medo, muitas crianças e adolescentes preferem ficar em silêncio, em vez de revelar as agressões. Além das ofensas, há um outro fator que deixa os pais em alerta. Na reportagem especial de hoje, você vai ver também que a violência urbana é a maior causa de mortes de adolescentes no Brasil. A hora mais difícil para mim é quando eu deito. Parece que eu tô vendo ele chegando aqui na porta de casa, sabe? O meu coração só pensa no meu filho. Rever as fotos da infância é muito doloroso. Cauã tinha 16 anos e era o filho mais velho da Celiane. Ele falava que ele tinha que curtir mesmo, porque ele era adolescente, né?
Aí depois já queria ir para baile funk, já queria beber. E eu falava, meu filho, não é para você beber, tem cuidado. Lá não vai ficar muito tempo na rua. Cauã era morador de Paraisópolis, uma das maiores comunidades do país. Diversão para ele era sair por aí, aos finais de semana, na garupa da moto de um amigo. Não tinha hora para voltar para casa. A mãe achava que era só uma fase, que ia passar, rebeldia da adolescência. Mas Cauã morreu atingido por um tiro disparado no meio da madrugada, 6 meses depois, e o assassino ainda não foi identificado. Tem dias que a saudade bate tão forte. Eu só tenho vontade de sair por aí correndo, sabe? De gritar de tanta dor que dói o coração. A violência sempre foi um dos maiores medos da Celiane e de muitas mães de filhos adolescentes. O meu ainda tem 12 e eu não tenho coragem de pedir para ele atravessar a avenida sozinho. É o medo de assalto, é o medo da segurança, medo dele não saber se virar sozinho, sabe? É o medo dele não conseguir pedir ajuda. A principal causa da morte de adolescentes no Brasil é a violência. O risco é maior dos 15 aos 19 anos. E as vítimas quase sempre são meninos. Se você tem um número de mortos em contexto de homicídio muito elevado, como no país, você já tem aí uma fratura social, um problema grave que começa para esses indivíduos já desde muito jovem. Traumas, as marcas que ficam, são às vezes irrecuperáveis. Para diminuir a insegurança, muitas mães fazem acordos com os filhos. Trago para dentro, trago para minha casa, trago os amigos para saber o que eles estão conversando, o que eles estão pensando. A gente tem até um código entre nós, né? Se tiver em perigo, é aquela mensagem que é para mandar. E a gente já vai saber que alguma coisa está errada ali. E quando a violência não está só nas ruas, aí tudo muda. Dentro das escolas, que sempre foram consideradas tão seguras, os adolescentes hoje estão expostos a outros tipos de violência. Um deles é o bullying. O Lorenzo e o Marco Antônio convivem com as consequências do bullying que sofreram num colégio municipal em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Eu mudei o jeito de eu me vestir, eu parei de fazer algumas coisas que eu gostava de fazer, fiquei com medo de sair de casa. Eu parei de comer, assim, emagreci 10 quilos desde o ocorrido pra cá, não tenho comido tanto. Você se sente seguro na escola? Não. É um lugar onde você tem que sobreviver primeiro. Os apelidos e as ofensas aconteciam dentro e fora da sala de aula. Até no grupo da sala de aula no WhatsApp começaram a mandar vídeos de pessoas gordas falando que era eu. Você tentava pedir ajuda, contestar? Não. Por quê? Porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa pior. A escola acaba recebendo ligações anônimas porque tem um monte de mãe que não tem coragem de falar. Então, assim, porque tem medo que sofre alguma coisa com o filho. Com o Lorenzo, a violência verbal se transformou em física quando ele respondeu ao xingamento do colega. Ele acabou se exaltando, pegou a tesoura, eu virei de costas, ele tentou várias vezes me acertar. 3 vezes pegaram, uma no braço, uma na perna e outra nessa perna aqui. O aluno agressor foi transferido de escola. Em nota, a Prefeitura de São Caetano do Sul afirmou que o caso corre na esfera penal e que os pais dos estudantes foram chamados ao diálogo. 1 mês depois, o trauma permanece na rotina do Lorenzo. Foram 3 vezes que eu desmaiei na escola. A respiração ofegante e eu acabava tendo espasmos e visões do que estava acontecendo. Essas imagens já sumiram da tua mente? Não. E depois disso ele começou a ter gatilhos de síndrome do pânico. Hoje eu vejo meu filho nas refeições, no almoço e no jantar. O resto do dia ele se tranca no quarto. Os comentários maldosos sobre os colegas abalam a autoestima dos adolescentes, justamente numa fase de transformação do corpo, e afetam a saúde mental. Minha filha mais velha já tentou contra a vida. É o tempo todo chorando, não tem vontade de nada ou dormir.
Às vezes, tem coisa que eu percebo que ela não quer me contar da escola, né? O que aconteceu? Tá quietinha? Não foi nada. O impacto do bullying, ele é avassalador e terrível. Então, a gente precisa continuar conversando com essa criança, com esse adolescente, para entender se isso foi muito forte para ela, porque isso pode gerar, sim, transtorno de ansiedade, depressão. Os impactos das agressões na escola também se estendem aos pais e aos irmãos do Lorenzo. Juntos, eles tentam recomeçar a vida pós-bullying. Então é um trauma que eu estou carregando, meu esposo está carregando e ele está carregando. Todo dia que eu levanto da cama para levá-los para a escola, eu penso se eu estou fazendo a coisa certa. Em deixar eles na escola, porque eu não me sinto segura em momento nenhum. Eu espero que a escola possa voltar a ser um lugar onde todos podem ter um convívio harmonioso e saudável, né? E que eu possa retomar minha vida normalmente, poder sair no parque, sair no shopping, porque por enquanto eu não consigo fazer isso. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fica agora com o 4º episódio da série Reis. Logo depois da novela Jesus, tem Repórter Record Investigação. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite.